Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Estou aqui para falar de mais um tropeço do Operário na Série D do Campeonato Brasileiro. Antes, peço para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações, desce o dedo no like, manda para os amigos, para os inimigos esse conteúdo. Toda vez que tiver novo conteúdo, você ajudando aí com o dedo no like, você ajuda demais. Para quem gosta das coisas do futebol sul-mato-grossense, para quem gosta de jornada esportiva, vai ficar sabendo. Ativa aí o sininho, tem futebol o ano inteiro, você sabe muito bem, são 48 horas de futebol, todos os dias nos canais da Rádio Futebol na Canela. O Operário tropeçou novamente, diante do seu torcedor. Segundo o borderou, pouco mais de 500 torcedores, quase metade de gratuidade. Eu não consigo entender essa dinâmica. Ingressos a R$20, preço acessível, horário bom, sábado à noite, e mesmo assim o torcedor campograndense não abraça o futebol, né? Foi pontual o que aconteceu na Copa do Brasil, na Copa Verde, na final do Campeonato Estadual, né? O Operário precisando demais do apoio do seu torcedor, do apoio do público do campograndense, e pouco mais de 500 estavam presentes, segundo o borderô divulgado pelo Operário. E empatou com o Monte Azul por 1-1. Novamente os mesmos problemas de sempre. E mais uma vez eu venho aqui dizer a você que tudo passa pela qualidade dos nossos jogadores. O Operário começou muito bem, sufocando o Monte Azul, pressionando os 5 minutos iniciais de uma forma avassaladora. O Monte Azul suportou essa pressão inicial, começou a desenvolver o seu jogo. É um time do Campeonato Paulista, do futebol paulista. Mas é da Série A3. É um outro nível de futebol que é disputado em São Paulo. Não tem comparativo com o nosso. Começou a jogar, desenvolver o seu jogo, teve oportunidades, assim como o Operário também teve. Leonardo estava numa noite feliz, né? Finalmente uma boa atuação do goleiro Leonardo com a camisa do Operário. O Operário sai na frente com o Canela, depois de algumas oportunidades que já tinha tido. E aí na volta para o segundo tempo, o Monte Azul volta melhor, volta com posse de bola, empurrando o Operário para trás, Leonardo trabalhando, a defesa do Operário salvando. E uma alteração que, se os gols saem, o Leocir era gênio. A saída do Wendel, que ainda está se adaptando, né? Novo clube, a nova filosofia do treinador. Não é o peso da camisa do Operário, porque camisa não pesa nada. Não existe essa de camisa pesar. Existe uma ideia de jogo, um novo treinador, novos companheiros. Não é porque o Wendel foi muito bem no Iviema que ele tem a obrigação de em 15 dias estar comendo a bola pelo Operário. Não é assim. É uma filosofia diferente do Leocino em relação ao Douglas Ricardo. São novos companheiros, é um novo campo, é tudo novo. Não só para o Wendel, para outros jogadores. E o futebol não é mágico. Você não começa um trabalho do zero e de repente vira um time. Mesmo assim, o Operário tem competido muito bem. E não fosse a deficiência técnica no primeiro jogo do Canela, desta vez do Bidic. O Leocir tira o Wendel, coloca o Bidic. O Bidic tem 2 chances cara a cara e joga na lua a oportunidade do Operário ganhar o jogo. Como que marca no Campeonato Estadual e como que no Campeonato Brasileiro os jogadores não marcam? Primeiro a gente tem que observar como foi o Campeonato Estadual do Operário. O time melhorou na reta final, não foi o melhor time da competição, e nós dissemos isso aqui o campeonato inteiro. O melhor time da competição foi o Iviema, que não foi o campeão. O porte físico, o torque, a velocidade do jogo dos times que o Operário está enfrentando no Campeonato Brasileiro é totalmente diferente do Campeonato Estadual. Totalmente diferente. Então é um outro nível de futebol. E aí o Bidic tem 2 chances e não converte. Como no jogo com o Cianorte, Canela teve, Bidic teve outras 2, o Tássio mandou uma bola na trave. E assim é a história do nosso futebol. A qualidade técnica peca. O Bidic que entrou teve 2 chances. O jogador, o Richarlison, que entrou do Monte Azul, com 30 segundos, 1-1. 30 segundos em campo. Pega a bola, chuta, 1-1. E aí? A culpa é do Dalastra? Dalastra tem suas responsabilidades. Foi envolvido no primeiro jogo contra o Cianorte. Novamente, no segundo tempo, o time foi envolvido
contra o Monte Azul, dessa vez por um período maior, né? Porque o nível dos adversários é assim, o nível técnico dos jogadores, o nível técnico dos treinadores. É um outro nível, diferente do futebol sul-mato-grossense. É preciso ter essa percepção. E lá no meu primeiro vídeo, antes de começar a Série D, eu fui bem claro, a minha régua é baixa. Se o Operário não for o lanterna do grupo, pra mim, evoluiu e muito, porque os 2 últimos campeonatos foram assim. Já são 6 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, com o da Lastra, né? Fora os jogos que ficou sem vencer com o Celso Rodrigues, que ele foi demitido. É muito jogo sem vencer. O Operário não é protagonista, são 2 vitórias em Campeonato Brasileiro em 22 jogos. Antes reclamava-se do Celso, agora reclama-se do Leocir. Eu tenho recebido sempre, principalmente pós-jogos do Campeonato Brasileiro, do Lobão, né? O Lobão fala muito. E aí ele põe... Tem uma coisa que eu acho bem curiosa do Lobão. Ele acha que o Leocir não é um treinador para o Operário. E o Operário é um time pro Leocir, ô Lobão? O Operário só joga Campeonato Brasileiro porque tem que ganhar o Campeonato Estadual. Senão ele não joga Campeonato Brasileiro. Ah, o Leocir não é técnico pro Operário. E o Operário é clube pro Leocir? Ah, porque esse ano quem ganhou foi a torcida. Então quando o time foi rebaixado 2 vezes, foi rebaixado também graças à torcida. O time tá na 4ª divisão também graças à torcida, Lobão. Porque não pode ser só pro bem que a torcida serve. Quando o time caiu, quando o time apanhou, quando tomou 4-0, tomou 4-1, onde tava a torcida? Tava em casa? Ou tava no estádio? Ué? Então, não, porque a torcida ganhou o título pro Operário. Que conversa fiada, que groselha é essa? O time tá na 4ª divisão, só joga a 4ª divisão porque ganha o Campeonato Estadual. Se não ganhar o Campeonato Estadual, não tem vaga em nada, não disputa nada. E aí o seu Lobão, como papa intelectual do futebol, grava áudios e áudios e áudios arrebentando as comissões técnicas ano a ano, campeonato após campeonato, como se o Operário fosse o Liverpool, como se o Operário fosse o Barcelona, como se o Operário jogasse a Champions League. Não joga. O Operário está no 26º futebol do Brasil entre 27. Se o Operário está no penúltimo futebol do Brasil, a regra é que venham para cá jogadores do 26º nível, treinadores do 26º nível, porque é o nível do nosso futebol. Então, por favor, vamos ser minimamente coerentes com o que está acontecendo. A tendência é que o Operário sofra o campeonato todo. É um problema. Não tem dinheiro, não tem recurso. Não tem dinheiro para trazer jogadores. E mesmo que tenha dinheiro, não é interessante para atletas vir para o Mato Grosso do Sul. Não agrega nada. O Leocir é bicampeão estadual. O que isso muda no currículo do Leocir? Nada. Ele já subiu o time da Série D para a Série C. Ele subiu o Ipiranga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí eu tenho que ouvir o seu Lobão dizer que o Leocir não é treinador para o Operário. O Operário é time para o Leocir? Um técnico que tem histórico de acesso vem trabalhar num time que provavelmente ele vai ser lanterna de novo? Tá certo isso? Então vamos pôr a mão na consciência, vamos entender o cenário. Não tem recurso, ninguém quer vir pra cá, tá todo mundo empregado, só vem pra cá quem não tá empregado, só vem pra cá quem não conseguiu se encaixar em outro lugar. Por quê? Por conta da qualidade. Isso é óbvio. E se o torcedor operariano deixar se contaminar por esse tipo de opinião, ele não vai pro estádio ajudar o time. E o time precisa do apoio do torcedor 90 minutos. O Operário não é favorito contra ninguém. Ah, não, mas veja bem, os outros times não são tudo isso. E o Operário é o quê? Vocês viram o tanto de modificação que teve do Campeonato Estadual para o Campeonato Brasileiro? Jogadores que foram embora e outros que chegaram? É assim que faz futebol profissional? Você tem um calendário o ano todo e tem um monte de jogador que foi embora. Como é que vai dar certo isso? Sendo que o que dá certo é continuidade, evolução de trabalho. Quanto mais tempo o treinador está com os jogadores e o time evoluindo, menos ele erra, menos os jogadores erram. Em todo lugar é assim, qualquer repetição, em qualquer profissão é dessa forma. De tanto você repetir, de tanto você fazer aquilo, você erra menos, você produz melhor. Então é preciso ter noção de onde estamos. E é preciso que o torcedor operariano vá para o estádio e entenda
que o Operário não é favorito contra ninguém, não está jogando campeonato estadual. O Operário, toda vez que atravessa a ponte, é um fiasco, é uma vergonha, por N motivos que nós já elencamos aqui, principalmente o financeiro. Ah, mas dava para fazer melhor. Com que dinheiro? Vai convencer quem a vir para cá? Não tem CT, não tem campo para treinar. Por mais que melhorou o Jacques da Luz, o campo não é o ideal. É um campo de Série D. Tem jogador que não tinha garantia para receber, não queria vir. Essa é a realidade do Operário. Não adianta eu estar aqui mentindo, não adianta o torcedor se iludir. É uma pedreira todo jogo. E vai ser uma pedreira todo jogo. O torcedor tem que ir para apoiar. Entender que o Campeonato Brasileiro, você precisa demais apoiar 90 minutos. Teve relato na súmula de torcedor que está com o copo de cerveja dentro do campo. O Operário vai ter que identificar o torcedor, apresentar a CBF se defendendo do que de fato ocorreu, para que o clube não seja punido e o torcedor não seja impedido de estar. Além de tudo, tem um débil mental que joga cerveja no campo de jogo para prejudicar o clube. Olha o nível do torcedor. Isso é torcedor? O time não adraga, precisando demais da vitória, precisando fazer do Jacques da Luz sua fortaleza. O débil mental, porque só pode ser um débil mental, joga cerveja no campo, sabendo que o clube corre risco de punição. Pô, não dá, né? Então é preciso entender que ou todo mundo conspira para ajudar o time dentro de campo, ou vai pro estádio só encher o saco, só para reclamar. Reclama do treinador, reclama do presidente, reclama da imprensa, reclama da federação, reclama do gramado, reclama de tudo. O torcedor que foi campeão, ajudou o time a ser campeão, é que ajudou a deixar o time nessa situação. Já que o Lobão pensa dessa forma, né? E eu não concordo nem um pouco. Não adianta o estádio estar lotado se o time for ruim. Se assim fosse, os times grandes, né, de muita massa popular, não seriam rebaixados. Então, que o torcedor tenha compreensão que o Campeonato Brasileiro para o Operário é para o Operário se fortalecer. Vai jogar no que vem novamente, precisa trazer recursos, precisa atrair patrocínio, precisa ter credibilidade no clube. Não vai mudar do dia para a noite. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Uma super semana de muito futebol. UEFA Champions League, Copa do Brasil, Brasileirão. Sábado tem Uberlândia e Operário, claro, cobertura total dos canais da Rádio Futebol na Canela. Giro esportivo com bate-bola 106 todos os dias. Música, futebol e cerveja. Se liga aí na nossa programação. Baixe os aplicativos de áudio na Play Store do seu celular. Rádio Futebol na Canela, Rádio Futebol na Canela 2, 48 horas de futebol para você. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.